Fala, escudeiros, tudo bem? Escudeiro sim, né? Vou transformar hoje vocês em cavaleiros. Hoje a gente vai falar aí sobre o livro da Ordem de Cavalaria. É um assunto aí que é difícil achar na internet, né? É muito vago, então esse PDF aqui eu achei no site do EMA Brasil. Para quem não sabe o que é EMA, é Historical European Medieval Arts, né? Artes medievais históricas europeias, traduzindo aqui para o português. Ah, o livro em si ele fala aí muito sobre passo, né? Desde quando você é um escudeiro até você se tornar um cavaleiro. Ele é dividido aí em 7 capítulos. Cada capítulo atrelado a um planeta. Na época que ele foi escrito, só se conhecia 7 planetas. Ah, então o autor ele quis dedicar, dividir o livro desse jeito, né? Falando um pouco mais, a gente vai ser uma série aí de 7 vídeos. Hoje seria o módulo zero, vamos falar assim, então no total vai dar 8. Hoje é só mais para apresentação do livro em si. Ah, Falando um pouco sobre o prefácio do livro, ah, no início dele ele tem uma pequena narrativa, né? Que um cavaleiro ele cresceu na honra dentro da cavalaria e chegou à idade e ele deu as armas dele para os infantes, né? Ah, Inclusive, dentro da cavalaria é imprescindível ter honra, né? O cavaleiro que não cresce dentro da honra ou o escudeiro que não cresce dentro da honra, ele é banido, né? Como se diz na igreja, excomungado, vamos falar assim. A cavalaria em si ela é uma ordem católica, tá? Então, desde o início, mesmo se não é uma ordem como Ordem de Avis, Santiago de Compostela, a Ordem dos Templários, em si ela é ligada à Igreja Católica, sim, tá? O Código de Conduta dos Cavaleiros, que está contido nesse livro, ele foi escrito para retomar o caminho dos cavaleiros dentro da fé, né? Porque estava sendo desvirtuado. Então foi por isso que escreveram esse Código de Cavalaria. E também falando questão da honra, por que que tem que se trabalhar a honra e as virtudes, né, dentro da cavalaria? Por ela em si ser uma ordem diretamente de Deus, né? Então, quando um escudeiro se torna cavaleiro, é um processo como se fosse o processo de ordenação de um padre, né? É feita uma missa solene, ah, o escudeiro ele se ajoelha perante o altar, o padre dá a bênção, depois ele tem que sair cavalgando, né? Como uma simbologia. É lá que ele vai receber as armas, a sua cota de malhas, a espada, a lança, a massa, o chapéu de ferro também, né? Voltando aí para a parte da história, aí esse cavaleiro, ele ficou velho, ele se aposentou, digamos que ele se aposentou, foi morar no campo, né, num bosque onde tinha um rio, e ele sempre perto do riacho ali, existia uma árvore que ele ia lá para ler esse mesmo livro, para ele trabalhar as suas virtudes, mesmo depois de deixar de ser cavaleiro no ofício, ele não deixa de ser cavaleiro em si na alma. E ao mesmo tempo, um escudeiro ele fica sabendo que um rei muito nobre vai distribuir títulos de cavalaria e esse escudeiro resolve cavalgar para o castelo do rei. Só que no meio do caminho ele acaba dormindo e acaba trombando aí com esse cavaleiro que já era idoso. E daí o cavaleiro entrega o livro para ele ler, né? E o cavaleiro pergunta o porquê que ele queria se tornar um cavaleiro. O escudeiro não sabe responder o porquê. Então aí, nesse momento, ele entrega o livro para o escudeiro ler.
O escudeiro lê e muda a visão dele. Então o rei não, desculpa, o cavaleiro, ele, ele dá o livro para o escudeiro, né, para que o escudeiro mostre esse livro para o rei que ia distribuir esses títulos, e assim para que ele faça o julgamento de acordo com o código de conduta de cavalaria, tá? Então, dentro aí desses 7 vídeos, né, que a gente vai começar a partir do próximo aí, vai virar uma minissérie, não dá, 7, claro. Nossa, que piada horrível. Nessa minissérie aí, falando sobre o livro da Ordem de Cavalaria, a gente vai comentar tópico por tópico. Esse aqui foi mais de introdução, né, falando sobre o prefácio do livro, sobre essa narrativa que tem no início, e a gente se fala na próxima. Até mais, nobres escudeiros.